Em nome de Opera Mundi, eu cumprimento os três convidados e faço uma breve pergunta a eles. Como vocês avaliam a fala inicial de Lula? Uma provocação, um equívoco ou um erro mesmo? Começo com Amanda Harumi. Oi, Haroldo. Bom, obrigada pelo convite. Eu acho que foi um equívoco, mas foi uma má orientação sobre o tema. Acho que ele não estava preparado ali para entender o que significaria essas boas-vindas ao Putin. Politicamente, ele acerta, né? O Brasil tem se posicionado de uma maneira difícil, de não condenar a Rússia, mas também numa orientação de que tem influência dos Estados Unidos nessa guerra. Então, acho que o que ele deveria ter questionado é a condenação, né, do Putin, politizar mais essa parte. Mas, realmente, quando a gente fala da questão constitucional, se o Brasil ele assinou esse tratado, faz parte, ele deveria, dentro da perspectiva jurídica, aceitar essa condenação. Eu acho que o correto não é questionar o TPI, não é questionar o direito internacional, não é questionar toda essa estrutura, que é muito mais complexa do que as falas políticas, e sim questionar esse processo de condenação do Putin, que é completamente um palco do Zelensky, explicitamente. O Zelensky visitou a Haia, fez pronunciamentos que o Putin deve ser condenado, tem a influência dos Estados Unidos, então não seria ali uma condenação confiável. Tem uma linha unilateral de influência dos Estados Unidos e da leitura do mundo. Eu acho que foi um pouco uma falta de orientação, mas também de uma forma ingênua, porque aí depois ele dá uma outra versão dizendo: não, quem manda é a justiça, o que não é verdade, porque politicamente ele pode dizer: não, o Putin vai vir. A questão é que ele vai ter custos políticos, né, em relação a isso. Não daria tempo para prender o Putin, e também, se a gente não prende o Putin, o TPI não ia fazer nada, porque ele não tem força de polícia. Ou seja, o direito internacional passa por uma grande crise, só que eu acredito que não deveria questionar o espaço TPI em si, mas sim essa condenação do Putin, que foi extremamente rápida. Acho que em menos de um ano ele foi condenado. Obrigado, Amanda. Tudo bem, não precisa gastar todo o tempo. Obrigado, Amanda. O Putin foi condenado por autorizar a adoção de crianças ucranianas por russos durante a guerra. Criança ucraniana significa, inclusive, territórios ocupados, né? Crianças órfãs em territórios que estão sob controle da Rússia. Só para localizar as pessoas que não acompanharam esse caso. Sérgio Amadeu, a sua opinião. Bom, eu concordo muito com o que a Amanda falou, então eu não vou me repetir. Eu acho que ele foi mal orientado e politicamente ele pode sim questionar o processo que condenou o Putin. É um processo tipicamente geopolítico, assim como várias coisas. A justiça segue aos interesses políticos. No Brasil, a Lava Jato foi uma operação do mesmo tipo, né? Guardadas as diferenças, nós não estamos falando de direito nacional. O direito internacional, ele tem tantos ou mais... Não, ele tem mais problemas que o direito nacional, porque, de fato, você não tem um órgão que faz valer, né, que faz valer as suas decisões. Você não tem um Estado internacional, você tem uma legislação que tenha validade em todos os lugares, depende de aprovação de cada país, de sanção de cada país. E, por exemplo, tem países que apoiaram o Tratado de Roma, que criou esse tribunal, e depois não validaram isso, né? O próprio Estados Unidos fez isso. Depois fez vários acordos bilaterais dizendo que cidadãos americanos não podem ser presos, quer dizer, por decisão desse tribunal. Quer dizer, e é muito curioso, né? Porque você pega a situação, por exemplo, dos Estados Unidos, ou mesmo de Israel, e
existem crimes muito mais graves, muito intensos, crimes contra a humanidade, efetivamente, que são praticados pelo poder do Estado americano, e você não vê o Estado de São Paulo estrelando a Folha de São Paulo, a Rede Globo, e todo esse aparato de comunicação. Você não vê, por exemplo, né, o Obama sendo criticado por autorizar assassinatos de pessoas com drones, né, quando ele era presidente. Você não vê uma série de críticas às ações extremamente agressivas dos Estados Unidos e que, por exemplo, o Julian Assange denunciou e que, por causa disso, ele está num absurdo jurídico preso na Inglaterra. Eu não sei nem como aquilo é possível do ponto de vista legal. Queria só lembrar a todos que estão nos ouvindo que o Assange foi preso com o tornozeleira a primeira vez na Inglaterra por crime sexual. Ele era acusado de estupro na Suécia. E depois, quando esse processo cai, ele continua preso. Ele continua. Por quê? Porque os Estados Unidos falaram, olha, já que vocês estão perseguindo, vamos trocar de ação. Ele é, na verdade, um espião, coisa que ele não é. Então, na verdade, nós estamos vivendo um momento muito ruim do ponto de vista do uso do direito para você fazer ações políticas, seja no plano nacional ou internacional. É isso que eu vejo nessa situação. Olá. Hugo Albuquerque, sua vez. Então, primeiramente, eu acredito que o Lula ele teve uma fala acertada no começo, talvez ingênua politicamente, mas ele teve uma fala acertada. Num segundo momento, ele errou ao falar que o judiciário decide. O judiciário não manda, não dirige a política externa brasileira. Quem dirige a política externa brasileira é o presidente da República, competência privativa do presidente. Sobre o TPI, eu vejo um problema aqui na aplicação da decisão dele, porque começa um ponto que a Ucrânia nunca ratificou o Estatuto de Roma, e a Rússia a Rússia não é signatária do Estatuto de Roma. Então, a gente tem um problema de aplicação aí, que é a questão, o que é a extensão da jurisdição universal? Isso tem uma discussão. A ONU não fixou a posição do Itamaraty no que diz respeito ao que é jurisdição universal, é que o Itamaraty, a gente pegar lá discussões nas Nações Unidas de 2014, o Itamaraty está pedindo para que esse conceito, esse Instituto da Jurisdição Universal, seja mais bem definido. Porque você não pode ter uma jurisdição transcendente. Eu entendo, eu acompanho aqueles que falam na doutrina, não sei se vão manter a posição, porque agora é um caso com o presidente da Rússia, não é com o presidente americano. Mas eu acompanho aqueles que falam na doutrina o seguinte: a jurisdição universal diz respeito basicamente, a universalidade de quem é signatário e quem ratificou o tratado, quem ratificou o Estatuto de Roma. Então, como que o Brasil vai prender o Putin com base num tratado que a gente faz parte, mas a Rússia não faz parte, gente? A Rússia não faz parte. Para a Rússia, isso vai ser um ato de guerra. E, juridicamente, o Brasil, o presidente da República, não tem autorização para cometer um ato de guerra sem prévia manifestação do Congresso. Aí o Brasil declara guerra à Rússia. Se vai dar certo, não sei. Mas, juridicamente, o presidente precisaria ter autorização do Congresso para tanto. A Rússia não faz parte desse tratado. Os Estados Unidos, Sérgio, não tem apenas tratados. Na verdade, tem uma lei interna dos Estados Unidos que se algum oficial americano, algum cidadão americano sofrer ameaça de prisão pelo TPI, ele basicamente ele poderá ser resgatado. Essa lei se chama Lei da Invasão de Haia. Então, os Estados Unidos dizem isso, mas ao mesmo tempo reservaram a cláusula dizendo, não, mas eventualmente a gente pode ajudar o TPI a procurar fugitivos no mundo. Quer dizer, os Estados Unidos empurraram o TPI para quê? Para o TPI basicamente servir para punir inimigos dos Estados Unidos, porque se o TPI determinar a prisão de algo, não é presidente americano, não, qualquer um, Zé Ruela, nos Estados Unidos, os Estados Unidos podem invadir a Haia.
Então, eu não vejo. Eu vejo que é uma decisão errada e eu acho que a questão geopolítica é uma coisa pior ainda. Mas, do ponto de vista jurídico, prender o Putin aqui seria errado. Mas o objetivo, é claro, é criar um desgaste no BRICS e no Brasil, enfim. Obrigado, Hugo. Eu queria aproveitar para agradecer a Cristiane Teixeira e o Tarcísio Lemos, que são novos membros do Pagantes de Opera Mundi aqui no YouTube, tá certo?